Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Vamos dizer que talvez você dirija para algum lugar, ou talvez seja perto de onde você mora. Você sai do carro ou sai pela porta, ou para a maioria das pessoas, mesmo onde quer que você more, haverá algo natural quando você sair de casa em algum lugar. Mesmo se você mora no centro da cidade, pode haver uma pequena árvore em algum lugar, não reconhecido pela maioria das pessoas. Quase todo mundo passa por ela sem olhar. Porque tem coisas mais importantes em que pensar. Mas você, por um momento, reconhece isso. Não dizendo, eu deveria estar reconhecendo a árvore. Não. Você apenas reconhece. Você dá uma atenção. E nesse momento você percebe pequenas coisas sobre a árvore que antes você nem notava. Como as folhas trêmulas pelo vento, ou como a luz brilha através dos galhos ou das folhas. Como a luz interage com a árvore. E você percebe todas essas coisas, sem precisar chamá-las de nada. É apenas uma observação. E isso é uma prática. Você pode praticar isso como uma escolha. Porque escolheu se relacionar com a natureza de uma maneira diferente. E quando você faz isso, a natureza lhe dá algo em troca. O que ela lhe devolve é um pouco dessa energia de conexão com a fonte na qual a árvore ainda está. Essa energia volta para a árvore e devolve isso a você. Diz, como um pouco disso, eu tenho mais do que é suficiente. E você consegue. Então isso ajuda você a sentir essa conexão. Mas você também está ajudando a árvore. Eu digo isso intuitivamente. A árvore não tem falado assim comigo. Talvez algumas árvores falem com algumas pessoas, mas não comigo. Eu não. Bem, o príncipe Charles disse anos atrás que ele falava com as plantas. E isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que ele, não só o que ele quis dizer, ele não só falou com as plantas, eu acho que ele quis dizer que ele dá a elas toda a sua atenção. E desde então os jornais zombam dele. Porque não entendem. É que a mente não quer entender isso. Então você está dando atenção não só à árvore. Eu estou usando a árvore apenas como um exemplo. Pode ser uma árvore, pode ser uma flor, pode ser uma floresta inteira. Porque a atenção que você dá pode dar a um único fenômeno natural, ou ser como uma árvore ou flor, ou até mesmo uma folha de grama. Ou uma plantinha, seja ela qual for. Você também pode dar atenção a um campo de energia mais inclusivo, como um vale inteiro. Ou seja, tem seu próprio campo de energia, seu próprio espírito, quase se poderia dizer, ou uma floresta enquanto você caminha. Então tem duas modalidades, podemos dizer assim, de estar lá. Digamos que é em uma floresta, você pode notar coisas únicas,
como árvores ou plantas, e por um momento você dá a eles um pouco, só um pouco da sua atenção. Há um olhar em estado de alerta. Então você olha para outra coisa e não há escolha realmente envolvida. Não está dizendo, o que eu posso olhar agora? Acontece naturalmente. Seus olhos se movem e você olha para isso, e de repente você olha para outra coisa. Então você olha para a totalidade do que está ali. Apenas o geral. Sem sempre focar necessariamente em uma coisa. Você absorve a totalidade. Isso há uma expressão zen que é traduzida como uma consciência sem escolha. Uma expressão que também acredito que Krishnamurti usou. Consciência sem escolha. Então você absorve a totalidade do que está ao seu redor. E então a natureza e todo o campo de energia do que está ao seu redor, então se conecta com você. E você se conecta com ele. Então dá a você um pouco dessa conexão. Com a fonte que a natureza nunca perdeu, que se transmite a você. Mas é um processo recíproco. O que você dá à natureza é a consciência de si mesma. Porque precisamos nos lembrar dessa natureza. Não é que você esteja separado da natureza. Você não foi colocado na natureza. Você saiu da natureza. Você também é natureza. Você é a natureza que está em processo de tornar-se consciente de si mesmo. Então, o que você devolve à árvore, à flor ou à floresta, é a consciência de si mesmo. Reconhece, porque essa flor, eu diria que a flor não sabe que é linda. Apenas isso, a flor é. Sua beleza está aí, vem da fonte. E agora, quando qualquer ser humano percebe essa flor como um verdadeiro ato de percepção, sem conceituá-la ou julgá-la, algo responde de dentro. Há algo que é tocado por dentro. Há tanta beleza lá. Mas mesmo para chamar isso de beleza, você não precisa dizer isso. Há algo lá, algo dentro da resposta, quase um reconhecimento. Porque quando você percebe dessa forma, você percebe que você e ela não estão separados. A ilusão da separação criada pela mente pensante desaparece. E há uma sensação de unidade. Quando você não está chamando de nada, há uma percepção pura e espaçosa. Aí, imediatamente, não há eu e a flor, há um contínuo. A flor surge dentro do campo da consciência. É isso que vem disso. Não importa o quão cuidadosamente você organize sua situação de vida, e não importa o quanto você tenha pensamento positivo, o que é uma coisa boa, ainda será desafiado pela vida. Ainda experimentará as polaridades da vida. Cada nova situação tem seu próprio conjunto de desafios. Para cortar a ligação entre a emoção que você sente e seus processos de pensamento, você coloca sua atenção na emoção desagradável que está sentindo.
embora possa não ser agradável, também não vai te matar. Uma criança talvez não consiga lidar com isso e possa precisar escapar através de dissociação ou outras formas de enfrentamento. Mas um adulto não será morto pelo medo. Pode ser tão intenso que você pode até sentir vontade de desistir, mas ele não te matará por si só. Então, sinta essa emoção e, em seguida, direcione a luz da consciência para ela. Isso pode exigir muito trabalho inicialmente e pode não ser agradável, mas é como uma queima da velha emoção. A única maneira de se livrar dela é aceitá-la como ela é agora. Se você quiser se libertar dessa emoção, não pode deixar de aceitá-la completamente. Na verdade, a aceitação completa é a porta de entrada. Ao trazer consciência e aceitação para a emoção, você começa a dissolvê-la. Ao permitir que ela esteja presente, sem resistência, você permite que ela se mova e se transforme. Gradualmente, essa emoção queimará e se dissipará, liberando espaço para uma experiência mais ampla e libertadora de vida. Através da aceitação, você pode encontrar a paz, a liberdade que está buscando. É uma transformação. Se for extremo, isso pode se tornar sua principal meditação na vida e se tornar seu principal professor, trazendo a sua transformação. Na vida de algumas pessoas, existe uma grande deficiência ou fonte de sofrimento que pode ser uma deficiência física, estar na prisão ou uma emoção que você carrega dentro de si e não quer deixar ir embora. Em certas vidas, há algo importante que parece colorir toda a existência e afetar de forma abrangente, tornando-se aparentemente impossível ser livre, feliz ou alegre para sempre. No entanto, se você se render a essa situação, permitindo que seja como é e transformando-a em uma prática espiritual contínua, descobrirá que não precisa de mais nada. Essa única coisa pode transformá-lo e chegará a um ponto em que você será grato por passar por essa experiência, pois ela se tornará seu maior professor espiritual. Me lembro de um filósofo que sempre disse que não é a situação que o torna infeliz, mas sim o pensamento sobre ela que o faz feliz. Se me lembro corretamente, ele também era aleijado e não conseguia andar corretamente, e era um escravo até ser libertado. Geralmente são os seres humanos que têm uma grande deficiência ou enfrentam enormes dificuldades na vida que encontram o caminho da transformação espiritual. Se eles puderem se render a essas circunstâncias, permitindo que sejam como são, encontrando a aceitação do aparentemente inaceitável, poderão experimentar milagres e superar os desafios. Um exemplo disso é Stephen Hawking. Embora eu não saiba até que ponto ele despertou espiritualmente, ele aceitou o inaceitável. E certos milagres aconteceram em sua vida, permitindo que ele sobrevivesse. Portanto, essas circunstâncias difíceis podem se tornar uma lista de cortes para a transformação espiritual. Se você pudesse render a elas, permitir que sejam aceitas e adotar a aceitação do aparentemente inaceitável, descobrirá que elas podem se tornar seus maiores professores e abrir caminho para uma compreensão maior, um crescimento e despertar espiritual. Ninguém teria pensado que isso seria possível, mas ele projetou sua vida e ela se tornou frutífera, pelo menos em algum nível. A aceitação do inaceitável é uma grande fonte de graça nesse mundo.
é simplesmente um milagre. No entanto, pode ser um processo árduo, especialmente para esse questionador aqui que está presente. Pode levar algum tempo, você tem que suportar e estar presente com isso, rendendo-se a isso a maior parte do tempo. Essa é a sua meditação. Você não precisa de meditação transcendental. Sua dor, seus medos, são suficientes para estar com eles. O estranho é que, ao enfrentar esses desafios, crescemos em consciência e geramos energia que eventualmente nos desperta. Agora, se você exagerar no exercício físico e colocar muita pressão no corpo, pode matar o corpo e até mesmo se matar. Isso aconteceu com pessoas que eram obcecadas pelo exercício físico e exageraram. Lembro de ter lido sobre um homem que escreveu sobre os incríveis benefícios da corrida, mas ele morreu de ataque cardíaco enquanto falava. Ele não era tão velho. Portanto, é possível exagerar e, em vez de fortalecer o corpo, você acaba o prejudicando. Da mesma forma, quando olhamos para a vida e a existência humana nesse planeta, e provavelmente em muitos outros planetas, percebemos que enfrentar desafios e problemas é como crescemos. Crescemos a partir da identificação com a mente e transcendemos nosso estado condicionado de consciência. E uma nova consciência surge. Se eu não tivesse enfrentado dificuldades e desafios, eu não teria experimentado crescimento em consciência e não teria despertado. Se eu tivesse nascido em um fundo fiduciário, por exemplo, onde desde cedo meus pais cuidaram da minha segurança e eu soubesse que poderia ter uma vida confortável sem precisar trabalhar, então outras coisas teriam acontecido comigo para criar dificuldades. Essas dificuldades podem não ser financeiras, mas existem outras formas de desafios que moldaram a minha jornada. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte, ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual.
Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor e fobia, e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejam identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê a si mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, uma mesma coisa aparentemente trivial ou normal, com a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do seu eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Ela está se defendendo de quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente
Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. Outra coisa para estar ciente de que tudo faz parte é o yin e yang em cada ser humano. O movimento, a polaridade, se manifesta em cada ser humano, do feminino e do masculino. E, novamente, é importante não ir muito para um extremo ou muito para o outro extremo. Nada em excesso. Mas não há ser humano que esteja totalmente no meio. E se você é homem, isso não significa necessariamente que você tenha energeticamente mais yang do que yin. Há homens que têm mais yin do que algumas mulheres. Existem algumas mulheres que têm mais yang do que um homem. Agora, como você deve ter adivinhado, eu tenho um pouco mais de yin do que yang. Isso não significa que eu vou invadir o banheiro feminino e reivindicar o meu direito de usá-lo. E se você se tornar agressivo comigo e disser, saia do meu banheiro, eu posso dizer, eu tenho mais yin do que você. E de fato, se você for agressivo comigo, realmente prova isso. Você deveria estar no banheiro yang. Marco, o nosso organizador sueco, que falou com vocês agora há pouco. Yin ou yang? O que vocês acham? Ele é mais yin do que eu. É por isso que ele é tão adorável. Mas não vá longe demais com seu yin. Você tem países também que têm predominância de serem mais yin ou yang. Nos Estados Unidos, você tem estados que podem estar em seu campo de energia coletiva mais yin ou yang. Um exemplo típico, ou por exemplo em geral, não significa que todo indivíduo naquele estado corresponde a isso. Mas no geral, provavelmente a maioria das pessoas concordaria que a Califórnia é mais yin e o Texas é mais yang. Portanto, se seu carro quebrar no meio da noite,
e seu celular não funcionar, você terá que bater em uma porta. E se for uma família extremamente yang, a porta se abrirá com um cara, com uma arma. O que você quer? Saia da minha propriedade. Se você chegar a uma casa extremamente yin, oi, sim, claro, entre. Tome um pouco de sopa com a gente. Agora o perigo está com o yang extremo. Você simplesmente não ajudou uma pessoa que realmente precisa de assistência e ajuda, e você está totalmente fechado. Seu limite é tão rígido que nada penetra. Você se dessensibilizou em sua atitude endurecida. É uma forma extrema de yang. Então você nem sabe o que está fazendo consigo mesmo no final das contas. Agora também há perigo envolvido na forma extrema de yin, obviamente. Talvez você esteja ajudando uma pessoa que precisa de ajuda, ou convidando alguém que vai roubar e matar você. E isso é porque você perdeu a consciência. Você não está mais no meio, no equilíbrio. Para ficar no meio, mais ou menos claro, você vai flutuar. Provavelmente sempre serei mais yin do que yang, mas em certas situações, de repente, eu posso ser um pouco mais yang. Mas isso requer sabedoria, requer abertura para o momento presente, em vez de viver através de conceitos mentais. Então, a sua resposta a essa situação está correta. Será mais yin nele ou mais yang nele? No geral, e isso não é uma coisa ruim, a civilização ocidental passou de muito tempo sendo predominantemente e excessivamente yang. Começou a mudar nos anos 60 mais para yin. E isso foi uma coisa maravilhosa. Foi absolutamente necessário. Isso permitiu que muito da espiritualidade viesse do Oriente. O movimento do potencial humano, a igualdade para as mulheres, o respeito pelas pessoas que são de fora, a empatia por outros seres humanos que são de uma raça diferente, ou que são uma minoria de seres humanos, que são outros, que são diferentes. Os gays, finalmente a aceitação dos gays, todas essas coisas maravilhosas que aconteceram através da mudança para um estado de consciência mais empático, através da mudança para o yin, isso foi ótimo. Caso contrário, provavelmente nem estaríamos aqui conversando. Mas você tem que ter cuidado com o movimento. Porque uma vez que começa e não há consciência suficiente, pode continuar e continuar e continuar. E então a empatia com os outros é algo que pode ser ruim. Se você levar ao extremo, torna-se politicamente correto, que pode ser muito extremo. Então, você não pode dizer muitas coisas, e tem mais outras coisas que te proíbem de dizer. Não discorde de mim ou de nós, porque qualquer coisa com a qual você discorde é discurso de ódio. Não fale sobre isso. Claro que existe discurso de ódio. E isso é claramente reconhecível. Então, só como exemplo de uma forma extrema de permissividade,
Bem, na verdade, já vi uma grande coisa. A educação mudou muito. É muito mais respeitar a criança, o fim dos castigos corporais, tudo isso são coisas maravilhosas. Aí, claro, a permissividade foi ganhando espaço, que houve uma total falta de orientação dada a uma criança. Então, foi muito a um extremo. Outra coisa interessante é que muitas escolas, hoje em dia, não querem mais diferenciar o desempenho das crianças. E eu posso ver por quê. Porque faz a criança se sentir mal ao ouvir: ó, você é melhor do que aquele outro e você não é tão bom quanto aquele outro ali. Então, quando eu era criança, tínhamos eventos esportivos e eu não era muito bom, como você deve ter adivinhado, em esportes. E foi um pouco como as Olimpíadas. Você precisava ter um certo número de pontos e aí você ganhava alguns prêmios. Era algo como as Olimpíadas. Você precisava ter um certo número de pontos, aí você ganhava uma medalha de bronze. Se você era melhor, você ganhava mais pontos, ganhava uma medalha de prata e depois ganhava uma medalha de ouro. E eu consegui 39 pontos. Apenas um ponto abaixo da medalha de bronze. E todos os meninos maiores vieram até mim com condescendência e disseram: ó, você se saiu muito bem, estou tão surpreso. Agora, hoje em dia, talvez eu tivesse recebido uma medalha de ouro. Quem sabe, né? Nem precisa se esforçar muito para isso. Isso é uma coisa boa? Bom, vamos ter que ver, né? Como eu disse, nada em excesso. Não me matou não ter conquistado a medalha de bronze. Percebi isso. Na realidade, eu já sabia que o físico não era o meu forte. Sendo um fracote insignificante, ou como diz o Arnold, não seja um perdedor insignificante. Então, apenas para dar uma forma muito extrema de yin agora, você tem que permitir que a criança escolha seu próprio sexo já com 7 anos de idade. Então, se eles se sentem uma moleca, uma menina é uma moleca. E aí você diz: você prefere ser um menino? E a criança diz assim: ah, pode ser uma boa ideia, doutor. Sim, eu acho que eu quero ser um menino. Ok, vamos vestir você como um menino. Ah, e há uma coisa nova. Eu não pude acreditar no começo. Em Ontário, no Canadá, há uma nova lei. Se a criança expressa o seu desejo de ser do sexo oposto, isso parece quase inacreditável. E espero que não seja verdade. Mas várias pessoas me disseram que é verdade. Vi na internet, fonte confiável. Não são notícias falsas. Se a criança, expressando o desejo de ser do sexo oposto, pode ser uma criança de 8 ou 10 anos de idade, e os pais se recusam a levá-la a um médico para tratamento hormonal, as autoridades estaduais têm o direito de levar a criança embora dos pais. Parece incrível, mas haverá uma forma extrema de onde algo deu errado. Portanto, precisamos ter muito cuidado com o equilíbrio.
equilibrando as coisas entre os dois. As pessoas tendem a se identificar com um determinado movimento. Portanto, embora o Yang se preste mais ao ego, o Yin também pode se tornar o ego. Se você está inconsciente, isso significa que isso determina a maneira como você pensa e a maneira como vê as coisas. Se eu disse alguma coisa que te deixa com raiva agora, isso significa que você se identificou com algo. E sua identidade de ego, você deriva dessa posição coletiva específica. E tudo bem, pelo menos agora você sabe disso. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso